Olá, muito boa noite, tudo bom? Aqui eu sou o Matheus Eduardo, seja muito bem-vindo ao NESMecast e hoje nós vamos falar sobre o TDAH, sobre alguns temas muito interessantes e aqui no NESM a gente trouxe os especialistas, a Janaína, nossa diretora, e o Davi Sender também, um dos professores do NESM e dono do Espaço Calmamente. Janaína, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre sua experiência. Obrigada, de todo mundo estar aqui nos ouvindo. A gente vai trazer bastante coisa sobre TDAH, principalmente para os profissionais da área da saúde. Sou Janaína Siqueira, psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental. Tenho doutorado na área de saúde, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalho também como psicóloga colaboradora no Protal com transtornos alimentares. Sou fundadora da Agape e também do NESM e professora e amante do tema TDAH. Olá, meu nome é Davi Sender, sou psiquiatra, sou formado na UFRJ, fiz residência lá no IPUB, que é dos mais tradicionais residências do Brasil. Sempre fui amante do tema de transtorno de déficit de atenção, embora a gente, na verdade, na residência trabalhasse muito pouco com isso. Vim para Juiz de Fora, sempre, na verdade, trabalhei muito com psicoeducação. Acredito que o eixo principal de todos os tratamentos psiquiátricos e em saúde mental envolve o paciente se tornar especialista de si. E no caso do transtorno de déficit de atenção, foi algo que cada vez mais foi me fascinando, principalmente depois que eu tive diagnóstico, né? Na verdade, tive diagnóstico até mais cedo, né, do que antes de fazer faculdade de medicina. Fui com 19 anos, um diagnóstico relativamente tardio, né, por todos os prejuízos que a gente tem nessa idade. Então, acabei, enfim, me tornando professor, coisa que eu mais gosto de fazer no mundo da aula e atender. Abri o espaço de saúde mental, onde eu trabalho com outros psiquiatras hoje. E também escrevi um livro, né, que também envolve a temática de transtorno de déficit de atenção e outros transtornos psiquiátricos, né, que são facilmente e frequentemente comorbidades dessa condição. Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como que o psicólogo ele pode melhorar o tratamento dele com relação ao paciente que tem TDAH, qual a melhor maneira de tratar esse paciente e ter um diagnóstico mais correto, né? E como a internet hoje em dia também tem sido um fator bem agravante na questão do autodiagnóstico, né, Davi e Janaína? Na questão também do profissional, às vezes, ter uma dificuldade porque o paciente ele já vem com uma concepção pré-estabelecida sobre muita coisa que acaba vendo na internet. Mas antes da gente começar esse assunto, vamos falar sobre o patrocínio desse podcast, que é o próprio NESM, né? Que é um curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia e integração da espiritualidade na prática clínica. A clínica Agape também, que é uma clínica de atendimento psicológico, aqui em Juiz de Fora, e o Espaço Calmamente também, né? E o Espaço Calmamente, né? A gente faz questão de fazer esse trabalho conjunto. A gente é um espaço apenas com psiquiatras. A gente trabalha no eixo justamente da psicoeducação, principalmente com os pacientes, e em colaboração sempre com psicólogos. A gente não tem psicólogo nenhum lá dentro, justamente porque a gente faz questão que a gente crie uma rede com essa especialidade, que a gente acredita também que é protagonista, na verdade, do tratamento em saúde mental, né? A gente considera muito que a psiquiatria, ela auxilia a terapia a fazer mais efeito. Vamos começar desde o princípio, né? Vamos falar sobre a infância e sobre como que o TDAH na fase infantil, como é que seria a melhor maneira de tentar diagnosticar, de tentar entender esse paciente, de até onde vai o comportamento de uma criança e aonde que é realmente um transtorno e como é que isso vai se desenvolvendo desde a fase inicial da vida, né? Aí é uma pergunta para os dois. Então, na verdade, até antes de a gente começar a saber que o meu foco é adulto, tá? Mas a gente vai ser uma área que a gente acho que vai. A gente vai ser rápido, né?
Mas para a gente conseguir entender o transtorno de déficit de atenção na vida adulta, a gente realmente precisa sempre começar pela infância, porque, embora hajam controvérsias sobre o transtorno de déficit de atenção tardio, né, que surge na vida adulta, isso, eu sou da linha que desacredita nessa hipótese, né, acredito, na verdade, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, para a gente começar a pensar, é importante que a gente saiba que o nosso cérebro ele se desenvolve de trás para frente. Então, a gente começa com as áreas mais do cerebelo, né, que são áreas relacionadas ao aprendizado. Em seguida, a gente começa a ter a condição de propriocepção, que a gente estava até falando antes, né, em relação a gente saber qual é o nosso lugar, o movimento que a criança consegue pegar, a criança começa a saber andar. Em seguida, a gente começa a ter desenvolvimento mais amplo das condições emocionais, por isso que o adolescente costuma ser insuportável, né? Porque logo, assim, posteriormente, a gente passa a ter o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a área cerebral mais desenvolvida, mais importante, seria o CEO do cérebro, né? O grande diretor que coordena, o maestro cerebral. E o que acontece no transtorno de déficit de atenção, né? Essa parte, na verdade, ela regula, ela decide o que ela vai fazer, baseado em todas as informações que chegam nela, e ela tem uma série de conexões com as áreas mais profundas do cérebro responsável por regular essas emoções, os impulsos, etc. O que acontece na verdade, no paciente com transtorno de déficit de atenção, é que essa área, ela tem algumas alterações, não só funcionais, na verdade, né? Essa região cerebral, ela tem... vários estudos mostram, inclusive, uma redução volumétrica dessa região na infância, principalmente. Isso faz com que a criança não tenha um problema cognitivo. O problema dela não envolve inteligência, mas principalmente um problema executivo, de coordenação de estímulos e de tuning, né? Seria de entrar em sintonia, conseguir controlar a sintonia da atenção. Então, isso acaba sendo frequentemente expresso na escola, mas porque a escola exige uma função executiva muito alta e também porque a escola é o lugar onde a criança passa mais tempo. Mas a verdade é que não é um problema acadêmico. As consequências podem ser problemas acadêmicos. Então, a criança com transtorno de déficit de atenção, ela costuma ser frequentemente mais imatura, né? Tanto pela questão da regulação emocional quanto pela própria performance. Antigamente, a transtorno de déficit de atenção era mais diagnosticado não quando a criança tinha prejuízo, mas quando ela prejudicava as pessoas ao redor dela, né? É muito comum, às vezes, a criança sofrer menos do que quem convive com ela. Sim. No sentido, assim, sofrer menos, se incomodar menos com os próprios sintomas. Então, por exemplo, se ela está agitada, aquela agitação não é aquela agitação ansiosa. É isso que é muito importante que as pessoas entendam. Assim, a agitação do hiperativo é uma agitação motora, é uma agitação que aquilo é como se fosse um desconforto, aí ele mexe. Então, é igual quando você está com uma dor no pescoço que você quer alongar ou que você quer estalar. Então, essa agitação motora, ela serve para isso. Já do ansioso, é quando há uma tensão interna, ou com algum pensamento associado, ou não, simplesmente a sensação de que alguma coisa perigosa possa acontecer, ou aquela sensação de angústia que pode vir junto, dependendo do grau da ansiedade, e que aí a pessoa precisa movimentar como se ela fosse assim, aquilo fosse diminuir a angústia ou a ansiedade. Já o hiperativo, não. Então, às vezes a pessoa fica quieto, menino. Ele não está incomodado. Agora, o ansioso, quando ele está muito incomodado, batendo perna porque está ansioso ou roendo unha, você vai chegar perto dele, talvez se você fale alguma coisa, aquilo vai acalmar e aquela necessidade dele vai passar. Cabe também do psicólogo que está fazendo essa análise fazer essa diferenciação, né? Entre o ansioso, né? A pessoa que está tensa, a criança, né? A criança que está tensa. Isso, inclusive, e a criança com os adultos também, né? Totalmente. Que está agitada. Isso que você falou é uma condição muito importante que a gente sempre tem que avisar a família, né? E a criança, no caso, a gente com outra linguagem, mas com o adulto. Que a dificuldade, né, a hiperatividade, que é mais comum na infância, né? Na vida adulta, a gente tem a hiperatividade, ela vai se tornando mais mental, justamente porque a gente vai desenvolvendo um controle maior. Ela é muito mais por uma falta de inibição do que por excesso de energia, né? E no caso também da ansiedade, a ansiedade necessariamente ela envolve uma sensação subjetiva de antecipação das situações.
Enquanto no déficit de atenção, frequentemente a ansiedade acontece quando ela é proibida ou inibida de se mover. Então, a gente, quando ela fala assim, vamos estudar juntos, né, bota a criança para sentar. No que ela é obrigada a ficar ali, preste atenção, fica quieto, aquilo começa a, muitas vezes, aumentar a ansiedade. Porque, novamente, é uma sensação negativa quando contida, mas quando não contida é uma sensação de uma maior normalidade. Então, Para ele, né? Para a criança. Então, assim, uma outra forma também que a gente costuma observar é que a pessoa hiperativa, e assim, tanto criança quanto adulto, ela pode deixar a gente incomodado, ela não para quieta. Mas a ansiedade, a gente tem dispositivo, nós que convivemos, assim, nós como seres humanos, né, temos dispositivos empáticos de conseguir perceber a emoção da pessoa. E, então, ou seja, a ansiedade, ela contagia de alguma maneira. Por isso que é tão importante o psicólogo e o psiquiatra conseguirem reconhecer qual é a emoção que ele sente em relação ao paciente como ferramenta diagnóstica. Vai também... entendi. Então, vai também não só de uma análise fria da situação e do comportamento do paciente, mas vai também do que o psicólogo sente emocionalmente com aquele paciente. Completamente, o psicólogo e o psiquiatra. Isso porque, assim, o que eu sempre explico para os meus alunos é que quando a gente faz medicina, a gente utiliza o nosso corpo para conseguir analisar o corpo de uma pessoa. Então, a gente aprende, inicialmente, assim, a gente treina a visão para conseguir, por exemplo, olhar um edema, olhar se o paciente tem a coloração da pele, se muda ou não, ou lesões dermatológicas, né? A gente treina nosso tato, quando a gente palpa um fígado, por exemplo, né, um baço. A gente treina o nosso olfato, porque o cheiro, não só do paciente, mas do hálito dele, pode mostrar insuficiência renal, né, álcool etílico e outras coisas, hipoglicemia. Ouvido, a ausculta, que tem que ser muito sensível, mas o que frequentemente eles não ensinam na faculdade de medicina é como a empatia, os nossos sentimentos também são ferramentas diagnósticas. Então, um exemplo que a gente tem na prática, e que você não precisa ser psiquiatra nem psicólogo para perceber, é quando você sente que alguém é perigoso. Quando a gente sente que alguém é perigoso, a gente confia nos nossos instintos na maior parte das vezes. Eu não vou ficar aqui, eu não vou chegar perto, eu não vou ficar nessa sala sozinho com essa pessoa. A mesma coisa a gente acaba aprendendo com relação... A gente tem que aprender isso com relação ao paciente. Por isso também é tão importante que o profissional de saúde mental faça terapia. E é importante esse treinamento com relação ao que a gente sente ao atender, porque às vezes pode ser que há coisas que são nossas, particulares, né? Eu me lembro uma vez que eu atendi uma paciente e ela estava falando sobre a mãe dela, idosa, que estava falecendo, e eu lembro que eu estava no processo da minha avó, e era igualzinho as mesmas coisas. E ela já era minha paciente antiga. Aí eu falei com ela, olha, vamos fazer o seguinte, nesse período eu vou te passar para um outro profissional, vamos esperar a gente passar por isso juntas, que a gente sabia o que ia acontecer, e depois a gente retoma. E assim foi feito. Encaminhei ela pro Rafael Baracho, que é um psicólogo excelente, que trabalha conosco. Ele atendeu durante um tempo e hoje ela já voltou para mim. Então, aquilo para mim era claramente que eu sabia. Agora, quando você chega, o paciente está muito agitado, ou está muito ansioso, ou então você percebe às vezes que ele está inquieto. Claramente, o que eu sinto daquilo ali vai me servir como um fator de maior busca dentro do diagnóstico e dentro da busca de um tratamento. Então, por exemplo, você vê às vezes, igual a gente está falando sobre crianças, pessoas ou adultos que estão na escola, não é que a pessoa precise ficar quieta, mas ela também precisa se adequar, né? Como é que vai ficar balançando, pulando no meio de uma sala de aula e tal? Existem cadeiras agora que são feitas que levam para a escola, não sei se você já viu, Davi, coloca tipo um balancinho no pé e a criança fica balançando. Meu sonho... Pois é, quando eu era pequeno, ninguém sentava na minha frente. Ninguém sentava na minha frente, porque eu botava o pé e balançava, mas não tem graça fazer no chão. Né? Tem graça fazer no pé eu não gosto da frente, é porque é mais confortável, não sei, não consegue explicar direito, né? Mas e ninguém sentava na minha frente. Ou seja, assim, porque não é só na perna, né? Muitas vezes é também nos braços, tamborilagem de dedos, né?
ou puxar o cabelo um pouquinho assim da criança da frente, mas o meu sonho, e eu tinha visto isso há muito tempo atrás, que eles estavam colocando como se fosse pedal de Pedal de bicicleta. bicicleta. Uhum. Isso era o meu Eu sonho. vou, depois, se Uhum. tiver jeito de você editar e colocar aqui, eu vou mostrar como é que é esse Balancinho. balancinho. Gente, isso seria um sonho. E não atrapalha as outras E crianças. se eu colocar isso na minha mesa hoje de trabalho? Sim, E como é que é pro psicólogo e pro psiquiatra para fazer essa definição de, tipo, em que ponto que o paciente tem que chegar, o seu conhecimento com o paciente tem que chegar para você definir, ó, agora eu sei que ele tem TDAH, de acordo com isso, isso, isso. É só uma observação? Tem algum teste específico que vocês fazem? Mas- Como que se dá, assim, nas miudezas para você definir que um paciente que você nunca teve contato com esse paciente, até o processo de definição de você entender que aquele paciente tem eu TDAH. falo que tem a avaliação Nutella e a avaliação raiz, né? A Nutella você pode pedir avaliação neuropsicológica, avaliação do processamento auditivo central, fazer entrevista com a família, entrevista com os familiares, entrevista com a escola, entrevista com o próprio, ou a escola ou o trabalho, né? Se for um adulto, com a própria pessoa, e aí pronto. E aí faz uma avaliação com o médico e ok, então tá bem cercado. Mas nada melhor do que um bom clínico treinado. Não é uma coisa impossível de ser feita de forma alguma. Existem alguns casos onde há comorbidades em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, onde você busca qual que é o sintoma maior. Então, qual que é o maior prejuízo, por onde eu começo um tratamento. Eu acho que esse que é uma escolha de uma sensatez, mas um bom profissional que estudou bastante, é difícil ele errar, né? O que você acha, Davi? Eu concordo absolutamente. Assim, as testagens, a gente hoje eu acho curioso porque a medicina, a maneira como a medicina evoluiu, ela envolve as pessoas necessitam cada vez mais de exames para fazer diagnóstico, né? Claro que os exames ajudam muito, mas é curioso porque teve uma pesquisa envolvendo saúde mental, na verdade, envolvendo transtornos psiquiátricos em emergências médicas, avaliados mais de 300 pessoas na porta. E eles fizeram 3 possibilidades para conseguir fazer diagnóstico. Era anamnese, exame físico e pedido de diagnóstico e exames complementares. Podiam escolher o que fosse, assim, fazer uma densitometria cerebral que não existe, mas enfim, podia fazer o que fosse. E a gente viu, assim, a pesquisa mostrou que a acurácia diagnóstica quando você fazia só a anamnese era 70%, às vezes mais. A quantidade no exame físico já era mais ou menos de 50%. E com o exame complementar era tipo 30%. E a gente está falando, novamente, de sintomas psiquiátricos, né? Porque o nosso exame físico, ele envolve, na verdade, a gente não toca o paciente, a gente toca o pensamento dele. A gente toca a maneira como ele articula os dados, qual é a sensação que ele tem. Por isso, assim, a gente tem um milhão de ferramentas dentro da psiquiatria e da psicologia, e que, de novo, né, a importância de um psiquiatra invadir no melhor dos sentidos integrativos, né? A psicologia, ele precisa dominar a psicologia, não sendo psicólogo, e o psicólogo precisa dominar a psiquiatria. Sem se a gente, né? Se a gente não entende, a gente deixa passar. E é por isso que profissionais, eu sempre digo assim, qualquer linha profissional, ela é infinita. Qualquer linha profissional é infinita. Mas ela é extremamente restrita quando ela é única e não ampla. Exatamente. Sim. Então, eu concordo com a Jan, assim. São campos que conversam muito entre si, né? Então, para o profissional, ele ser tanto psicólogo quanto psiquiatra, acaba sendo um diferencial muito grande, né? Para ser um profissional não só qualificado, mas muito competente naquilo que ele faz. Eles precisam, primeiro assim, eles são sobrepostos, né? Eles compartilham o mesmo terreno. Então, o psicólogo e o psiquiatra que dominam a linguagem um do outro, né, entendem que o outro, por exemplo, está dando de feedback para a gente, faz com que a gente consiga, por exemplo, aumentar muito a acurácia desse diagnóstico. Mas eu concordo com o que a gente tinha dito, assim, a melhor forma, mais eficaz de se fazer um diagnóstico
Aliás, de fato, a forma para se fazer diagnóstico envolve a entrevista. Um terapeuta, seja psiquiatra ou psicólogo, que se baseie exclusivamente ou principalmente na testagem neuropsicológica e nos relatos colaterais, ele perde a festa toda. Exatamente. E é interessante, eu tive muito cuidado ao começar a atender online, porque aumentou muito e hoje já é uma realidade nossa, né? E porque eu sempre fui, querendo jogar confete não, mas uma coisa que eu fui muito bem treinada é observação comportamental. Porque durante a faculdade inteira, eu fiz 4 anos e meio de estágio só com comportamental. Então, eu fazia relatórios diários de comportamento, que eu tinha que escrever tudo que eu estava vendo, né? Então, eu não pensava, eu não achava, eu via, eu descrevia. E aquilo não era meu achismo, era a descrição de um caso que eu trabalhava com crianças nas escolas regulares. Então, nesse tempo todo, só do paciente entrar, a forma como ele assenta, aonde ele coloca a bolsa, como ele se dirige a mim, o que eu sinto, se ele é mais simpático, mais falante, mais efusivo, então mais evasivo, né? Fala, mas não fala nada. Então, tudo isso nos serve como um parâmetro para um diagnóstico. Né? E claro que para isso também uma conduta de tratamento. E no online eu senti dificuldade nisso, falei, gente, eu não sei nem o tamanho dessa pessoa. Se ela é pequena, se ela é grande, né? Porque, por exemplo, eu sou muito alta. Às vezes, quando o paciente chega e me vê muito alto, tem uns que olham assim, nossa, você é alta. Depois acostuma, né? Mas assim, aquilo aí eu já sei direitinho. Então, como que eu assento, até qual roupa que eu visto, tudo tem uma a gente tem que entender que o relacionamento terapêutico é um relacionamento, né? O atendimento, ele é um relacionamento. Claro que não há misturas de emoções nesse caso, não é disso que eu estou dizendo de observação comportamental. Então, a partir daquilo ali, você vai observando, como o Davi falou, se você percebe que a pessoa é ansiosa, se ela é TDAH ou não, é muito com a gente que é treinada, é muito fácil de ver. E aí, no online, eu pensei, eu vou perder isso tudo, que eu acho que é riquíssimo. Mas então eu comecei a perceber assim, tem gente que eu atendo, a pessoa tá deitada na cama. Então é uma pessoa mais tranquila, mais de boas, por exemplo, né? Que não tá deprimida nem nada. Ana, hoje eu tô com preguiça, né? Aí tem gente que anda com você pela casa, menina, deixa eu te mostrar um negócio. Então você já começa a ver a característica da personalidade. A gente tem que ver isso. A gente fala de pessoas e cada um funciona de uma forma. Não existe melhor, não existe pior. Existe você tá do seu jeito aonde você aceita. Então, acho que isso que é bom. E falando no âmbito do online, né? Aproveitar que você puxou esse gancho. Posso complementar? Claro, vai. Isso, o que você está falando, em outras palavras, é a análise funcional do comportamento? Assim, não necessariamente um termo técnico, que aí existem várias diretrizes a serem seguidas, mas eu acho que isso é um treinamento mesmo, que a pessoa não precisa ir para dentro desse treinamento comportamental, mas qualquer profissional da área da saúde, se tiver isso bem treinado, é fundamental. Então, o que você está colocando, porque a maneira como você está colocando, existe uma linguagem para isso, dentro da psiquiatria, né? A gente, um bom psiquiatra, assim como você, eu tenho muita sorte de ter estudado na UFRJ, porque a gente tinha uma quantidade de pacientes assim, absurda. Em 3 semanas de residência, a gente tinha 120 pacientes, cada residente. E a gente trabalhava o treinamento que a gente... Porque para você ser um bom clínico, envolve treinamento. É treinamento o tempo todo. E aí, o diagnóstico, a anamnese, elas eram muito profundas. E dentro de um exame da psicopatologia, que muitas vezes eu sinto muita falta disso na maior parte dos psicólogos, né? Hoje também, infelizmente, nos psiquiatras. Mas a análise psicopatológica, ela envolve o treinamento de uma postura que a gente chama de epoquê, que é uma suspensão temporária do seu saber, que é exatamente o que você colocou. O exame psicopatológico, o exame psíquico do paciente começa antes dele chegar no consultório. Quem ligou? Foi a mãe que marcou, né? E na sala de espera, ali, a gente já tem dados para fazer um diagnóstico. Só que durante um exame, né, por exemplo, todos os meus pacientes, eu sempre converso sobre amenidades. Assim, a gente fala sobre qualquer coisa. Depois dos pacientes já me conhecerem, eles sabem que ali eu estou analisando a maneira como ele pensa, a maneira como ele articula os pensamentos, né? Como ele cria os elos entre os raciocínios ou como ele constrói determinadas narrativas. Mas
durante essa análise, o grande problema da maior parte dos profissionais de saúde é porque eles investigam os critérios diagnósticos. E o que acontece? A psicopatologia exige que você faça, durante o exame, uma suspensão do seu saber. Olha, as suas teorias precisam ficar de lado enquanto você investe, enquanto você extrai desse paciente toda a súmula psiquiátrica que a gente chama. Então, a análise envolve a aparência, a atitude, a postura do paciente com você, se ele é mais querelante, né? Se ele é mais hostilizado, se ele é reivindicativo. Envolve memória, atenção, orientação, pensamento, humor, afeto. Só que se você tem um diagnóstico em mente, quando você está conversando com o paciente, você novamente pode perder diversos dados, porque você cria já um nicho, você estreita a visão para tudo. Então, o diagnóstico, ele costuma ser feito dentro de um bom exame psiquiátrico após a articulação, após você conseguir criar um nexo, uma coerência interna de todos esses sintomas. E não buscar uma narrativa que pertença a critérios, por exemplo, do DSM, do CID, né, ou de outros diagnósticos psicológicos. E aí que está o grande problema, que a gente, voltando a falar sobre a importância do diagnóstico bem realizado pelos profissionais de saúde para o TDAH, é que eles vão lá e isso aí tem na internet, só você ligar, né, DSM, quais são os critérios diagnósticos. São 18, você caixa 3. Aí, por exemplo, impulsividade, ele é impulsivo, então é TDAH. Mas a gente tem outros diagnósticos e outras pessoas que são mais impulsivas que outras, que não necessariamente está dentro de um diagnóstico. Por exemplo, eu sou mais impulsiva, minha característica é assim porque eu fui criada dessa forma. Lá em casa todo mundo falava o que pensava, era mais agressivo, então é só uma característica da personalidade, não uma disfunção. Né? Às vezes a pessoa é impulsiva só com compras ou só com... E aí, por exemplo, existem os transtornos compulsivos alimentares, existem os transtornos do controle do impulso, de uma maneira geral, né? Que entram de dependência, de jogo patológico, onicofagia, que é de roer unha, arranca cabelo, tricotilomania. Que não necessariamente é o TDAH, né? Não é, mas tem o mesmo sintoma. Por exemplo, borderline. Frente a uma frustração, a pessoa fica, sei lá, ela tem um ato impulsivo. Tá, o TDAH tem também, em frente a uma frustração, né? Então, assim, pessoas têm sem diagnóstico nenhum, eu também fico bem frustrada quando alguma coisa que eu não gosto acontece, mas aí o controle ou não vai depender de uma série de questões. A pessoa é desatenta, a pessoa muito ansiosa, ela não consegue prestar atenção. Ou uma pessoa muito estressada, que tem muitas tarefas, ela se perde em algumas coisas, mas não porque ela tem déficit de atenção, é porque ela faz muita coisa, ela é desorganizada no sentido de pegar muita coisa, então ela tem uma característica de repente, buscar demandas demais, ou então uma sensação de que se eu falar não, eu me sinto muito mal, então uma crença central de desvalia, de desamor, desamparo, alguma coisa nesse sentido, ou desvalor, e aí eu vou tendo outros comportamentos. Achei interessante, o Davi me mandou um paciente que ele falou assim, Anaína, ele está medicado para TDAH, mas eu tô te falando, não está me dando, parecendo que é. Você dá uma olhadinha nele para mim? Beleza, aí fiz a avaliação, eu falei, o Davi, realmente, cara, não era, mas ele tem todos os sintomas de agitação, desatenção, enfia os pés pelas mãos, marca e não vai, desorganizado, mas na verdade é uma pessoa que pegou muito trabalho. Mas é assim, eu não acordo tal hora, faço exercício físico, aí depois ele se embola em algumas coisas, depois ele volta pro eixo, falei, o TDAH não volta pro eixo final de semana, ele consegue, não, anoto todos os dias do aniversário dos meus filhos, não sei o que, eu falei, todo organizado para um lado e para o outro, não dá. Quem é TDAH em casa, no trabalho, na escola, com o vô, com a avó, com o namorado, com o marido. Claro que em alguns lugares onde é exigido mais, ou atenção, ou algumas funções mais detalhadas. Então, dependendo do meio onde ela está, ela pode ser mais ou menos cobrada. Então, o TDAH pode aparecer mais no sentido, a parte ruim, né? Do sentido das coisas que dão errado pro TDAH. Porque TDAH também tá muita coisa boa, né? Sim. Muito bom que vocês... a Janaína falou do aspecto da internet, né? E o Davi falou sobre o aspecto da narrativa, né? E que
hoje em dia, principalmente com TikTok, Instagram, a gente vê muito essa narrativa de a pessoa vê o paciente vê o vídeo de 3 minutos. Aí ele se identificou com os sintomas que foram falados ali no vídeo e decide que tem TDAH. Eu sou muito desorganizado. Tenho muita dificuldade para me organizar. Então eu tenho TDAH porque o influencer X, Y, Z falou. Como que é pro psicólogo, pro psiquiatra, para lidar, qual seria uma das melhores maneiras, assim, de lidar com esse vício que a internet traz da desatenção? É muito mais fácil ser desatento com as telas o tempo todo em cima da gente, e como que é uma maneira mais interessante de se lidar com esse vício, da pessoa já chegar com esse autoprognóstico de que, eu sou TDAH, eu tenho autismo, porque eu vi no TikTok, porque eu vi no Instagram. Qual vocês diriam, assim, que seria o maior desafio e a melhor ferramenta que vocês têm para lidar com isso? É horrível. Isso é verdade. É horrível. A gente, o que acontece, na verdade, eu até vou te corrigir de alguma maneira, porque, na verdade, vou te complementar. As pessoas veem um vídeo e se identificam. O problema é que, a partir do momento que ela vê o primeiro, ela vai buscar o segundo e o terceiro. De repente, ela está fazendo parte de um meio onde todos possuem aqueles mesmos sintomas. Acaba sendo um viés de confirmação, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E é como... tem até um pouco a ver com... Assim, o algoritmo, ele vai levar para essa pessoa aquilo que ela vê. Então, começa a chegar outros exemplos para ela e de diferentes lugares onde as pessoas têm a experiência negativa em relação a determinados transtornos. Já houve um tempo, antes do TDAH, porque existem... Eu sempre fui muito contra, e sempre critiquei muito quem falava que existia moda de transtorno, ficava muito bravo, né? Mas, infelizmente, hoje, eu tenho que assumir que existe moda de autodiagnóstico, então isso pode acontecer. Mas já houve um tempo que era com bipolar. Não sei se você lembrar, pegava isso, mas era insuportável, assim, os pacientes chegavam, mas era mais fácil, na verdade, porque é mais que a gente chama, assim, até ego-distônico, assim, né? O paciente, ele não defendia o diagnóstico. A gente conseguia explicar para ele, ilustrar para ele que o transtorno bipolar era uma condição muito mais grave e que ficava muito evidente, os prejuízos eram muito evidentes. O que acontece no transtorno de déficit de atenção é que primeiro, houve eu chamo de uma, como você tinha colocado na Nutella, né? Eu sempre disse que criou-se uma gourmetização dos transtornos. A verdade também é que eu esqueci o que eu ia falar, acredita? Mas em relação a gente estava falando do transtorno da questão da internet, lembrei. As pessoas hoje, elas têm mais tempo, as pessoas hoje têm mais tempo para adolescer. E elas acabam perdendo a infância mais rápido. Uhum. É exigido dela, um dos principais fatores, né, adoecedores para a criança ser demandada de habilidades que não são para a idade dela, mas isso é feito, até porque elas vão para a escola hoje mais cedo, né, ou quando vão, existe já um ranqueamento, eu acho isso bizarro, né, que as escolas que colocam as crianças em ranking, ou seja, a ansiedade de performance, ela é inerente ao nosso modelo social. Então, cada vez mais a pessoa tem que saber mais, profundamente, amplamente, ela tem que ser mais cobrada, porque ela passa porque para ela já entende sobre o que é mercado de trabalho com 12 anos, assim, eu não vou fazer isso porque não dá dinheiro. Sim, né? tem de vez em quando viraliza um ou outro vídeo aí do adolescente, do pré-adolescente, né, com 11, 12 anos já trabalhando com dropshipping, com essas tendências de internet, Sim. com esse tipo de coisa, e realmente é uma E o problema questão. o problema de tudo isso é que isso é tentador. E o que acontece é que a nossa atenção, ela é finita. Mas a sociedade pede para ela não ser. Ela pede pra gente ter... Eu sempre pensando naquela coisa do Street Fighter, sabe? O Mortal Kombat, que a gente tem um determinado nível de energia, você vai levando porrada, o personagem vai levando porrada, vai diminuindo, Uhum. né?
E o que acontece é muito disso, a gente gasta energia em diversas coisas, muitas vezes absolutamente relevantes, mas que não sobra pra gente não sobra pra gente a possibilidade de conseguir realmente dedicar. Então, muitas pessoas falam assim, eu sento e levanto, eu não consigo prestar atenção 15 minutos, porque eu começo a fazer outras coisas. Geralmente, muitas dessas coisas que ela tem que fazer envolvem muitas vezes ansiedade, porque ela precisa ela precisa se dar bem em uma série de coisas. Ou realmente acaba sendo muito demandado. Então, quando a internet começa a mostrar o que são os transtornos, principalmente o transtorno de déficit de atenção, isso foi muito bom. Inicialmente isso foi muito bom, mas é uma faca de dois gumes, porque num primeiro momento a gente conseguiu fazer com que pessoas chegassem pra gente suspeitando do diagnóstico e de fato tinham. Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, olha, eu vi nesse site, eu vi não sei o quê, falei assim, cara, é a minha cara. E você vai investigar e o paciente realmente tem, e era subclínico. A gente, assim, o paciente tinha tanto método compensatório para aquilo, porque era muito inteligente e conseguiu criar estratégias para conseguir lidar com determinados sintomas, que aquilo ali passou batido, né? Eu não sei quantos pacientes já passaram por mim que a gente descobriu que ele tinha transtorno de déficit de atenção depois. Até porque o diagnóstico ele é feito em camadas. Né? Se o paciente chega dependente químico, você vai tratar a dependência química. Depois depressão, ansiedade, às vezes transtorno de personalidade. E o transtorno de déficit de atenção, embora todos eles se sobreponham, é importante que a gente exclua essas camadas diagnósticas. Então, a internet, eu costumo pedir para o paciente, não segue essas páginas. É importante a gente fazer um washout. A internet é um lugar para a gente ser instruído para muita coisa? Sim. No caso dos transtornos psiquiátricos, eu costumo dizer que eu costumo sugerir o paciente o que seguir. Então, você tem que seguir páginas de qualidade. Eu lembro de um cara, uma vez que eu fui chamado para fazer até um trabalho com ele, foi assim, uma das maiores frustrações. Na verdade, não foi frustração porque eu não criei expectativa, né? Foi na verdade, como eu posso falar? De erro, perda de tempo. Foi horroroso. Foi assim, horroroso. Assim, era um trabalho horrível. Não, e ele assim, chegou, ele meio pastoreou as pessoas, sabe? Por uma fortuna, as pessoas foram para lá para fazer aulas sobre TDAH, e era assim, uma coisa meio pastor mesmo, sabe? Então, não fazia o menor sentido. Só que quando eu tava olhando assim para ele, eu pensei, essa agitação que ele tá. Primeiro eu achei que ele tivesse cheirado. E não tinha, imagino que não tivesse. Mas, observando ele, eu falei assim, ele tava hipomaníaco. Ele tava hipomaníaco. E ele tem uma página de centenas de milhares de seguidores falando sobre transtorno de déficit de atenção, só que ele é bipolar. E aí o que aconteceu? Depois eu sou por fora, né? As pessoas, porque eu não fui o primeiro psiquiatra que deu problema com ele. Ele vai de psiquiatra em psiquiatra, com todos os sintomas na ponta da língua, até alguém falar. Tentando Transtorno de conseguir déficit de esse atenção. viés de Consegue. confirmação, né? E consegue. Consegue porque pega profissionais que não entendem sobre psicopatologia. Porque, embora, como a gente estava falando, os critérios diagnósticos, eles possam positivar, porque escala não é diagnóstica. Né? A escala, ela muitas vezes é para a gente acompanhar sintoma. Eu acho que é uma condição de psicoeducação. O paciente, a gente precisa ter, o que a Jana estava falando, uma coerência interna entre esses sintomas. É como a gente falar do tipo, eu gosto da ideia de não adianta você ter determinadas estrelas no céu, você precisa que elas se conectem para criar uma constelação. E a pessoa tem uma estrela aqui e ali que se conectam e ele começa a criar a própria imagem ali da constelação, porque faz sentido, porque ele viu a imagem em outras estrelas. Entende o ponto? Sim. Então a internet ela tem uma questão também de sugestionabilidade. Principalmente quando você considera que o prejuízo e o sofrimento, ele acontece vindo de uma mesma condição da superfície. Mas a gente precisa buscar, como psiquiatras e psicólogos, qual é a natureza de onde surge o campo de onde surgem esses sintomas. Porque existem várias condições que são capazes de produzir essas mesmas condições. No caso, por exemplo, da depressão,
praticamente impossível você pegar um paciente com deprimido que não tenha sintomas de déficit de atenção, né, já? E aí eles falam que tem dificuldade de memória. Porque, na verdade, a pessoa, a depressão e os outros transtornos, de uma maneira geral, eles trabalham com a cognição no sentido da atenção, da memória, da própria volição, né, de tudo como que ela articula os pensamentos, até como ela enxerga as coisas, e isso faz, a energia, como eu falo, é um rolê só, né? Para as próprias alterações neurobiológicas, né, só que uma é temporária e a outra é estrutural. E acaba, às vezes, sendo mais de uma condição ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa acha que tem só TDAH, mas às vezes ela tem até mais. Tem depressão, tem ansiedade e tem TDAH, né? Quase 70% dos pacientes com transtorno de déficit de atenção tem mais de um transtorno. E aí, falando sobre o próximo tema que é importante a gente abordar, sobre a genética, né? Então, assim, Sim. o quanto que é difícil a gente trabalhar, às vezes, ou com criança, ou com adolescente, porque você vai ver o pai ou a mãe também tem. Então, não tem como você treinar uma criança ou um adolescente, no caso, se não houver esse treinamento parental. Então, eu acho isso muito importante. Então, igual lá na Ágape, a gente sempre busca isso, assim, fazer esse trabalho voltado para a família, para que haja esse treinamento, para que eles entendam que dentro do treinamento a coisa vai funcionar bem, mas que tem que ter a ver esse acompanhamento. E muitas das vezes eu imagino, Jana, que gerações anteriores, né, de pessoas mais velhas, existia muito esse estigma de que psicólogo só vai no psicólogo, no psiquiatra, quem é doente da cabeça, entre aspas, né, quem é meio maluco. Então eu imagino que para lidar às vezes com os pais, você vê que os pais também têm às vezes um diagnóstico. Eu imagino que deve ser até um desafio, né, para vocês. Ir para os psicólogos lidar com essa situação Sim, dos mas pais, tem né? melhorado. Você acha que tem melhorado, Davi? Tem melhorado, as pessoas vão antes. No caso da infância, já, eu particularmente não gosto de trabalhar com criança porque eu tenho vontade porque a maioria dos pais tem que nem britadeira para a cabeça, entendeu? Então, assim, lidar com pais é uma coisa muito complicada, muito chata, porque a maioria das pessoas hoje, existem tantas regras, né, que eles vão seguindo, e eles vão escolhendo qual é a linha de tratamento, de cuidado, né, das crianças, que, eu vou amamentar até os 7 anos Game of Thrones, né, porque eu vi que faz sentido, e aí eles vão criando, assim, né, para onde eles vão. E para eles se responsabilizarem, eles colocam, assim, a criança no psicólogo, né, no psiquiatra nunca, neurologista, né, a criança que vai para psiquiatra porque ela é muito grave, né, esquizofrênica, essas coisas todas. As pessoas preferem ir no neurologista, preferem mais neurologista. confortável. Claro, né, preferem algo mecanicamente errado com o cérebro do que algo que elas possam assumir que seja funcional e que exija a responsabilidade dos pais, não pelo transtorno, mas pelos cuidados com a criança. E a maioria exige da escola adaptação, exige da criança adaptação, até porque não compreendem muito bem, eles não se engajam na maior parte das vezes. E aí, assim, acaba que a criança é incompreendida. Então, eu vejo, o que eu costumo ver em pais porque, na verdade, eu atendo os pais. Quando eles falam, meu filho tem déficit de atenção, eles vão aprendendo a muitas vezes tolerar e se queixam do sofrimento que eles têm. Mas quando eu falo para ele, você por acaso já fez algum tratamento, terapia de família, você tem algum terapeuta, você mesmo tem algum terapeuta que possa te instruir? Não, meu filho tem. Eu falo, mas você frequenta? Sim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a gente vai lá. Eu falei, mas você estuda, já leu algum livro sobre transtorno de déficit de atenção? Eu conheço psicólogos, né, que por exemplo, na Ágape tem, né, que instruem pais. Que esse trabalho é sentar com os pais e explicar sobre o transtorno de déficit de atenção. Eu não sei dentro do nicho de vocês, mas a minoria se compromete com isso. Mas nesse caso, realmente, é uma questão de eles delegam. E de fato, assim, a herdabilidade do transtorno de déficit de atenção é brutal. Brutal. Então, eu faço diagnóstico, às vezes, eu atendo a partir dos 18. Aí, só que hoje, como a gente falou, o adolescer, ele é mais extenso. Então, 18 anos, vai mãe, pai, isso aqui, né? E aí, ele fica adulto depois dos 28, né? Aí, juro, vai mãe, papagaio, tipo assim, aí
Chega o pai, não tem déficit de atenção, eu tenho a mesma coisa. Eu falei assim, então, senhor, Então, muito provavelmente você também sinto tem, lhe né? dizer, entendeu? Mas o que acontece com você faz sentido, né? Uhum. Aí fala, mas eu consegui, olha, eu consegui fazer tudo isso. Eu falei, olha o esforço que você fez. Vai querer que seu filho passe pelo mesmo sofrimento que você? Uhum. Então, eu acho que a pior coisa hoje que eu vejo, primeiro, é acreditar, é postergar a avaliação psiquiátrica. Neurologista tem neurologistas muito capacitados, que entendem muito sobre transtorno de déficit de atenção, mas se a gente está falando que quase 70% possui também uma comorbidade, pensa, Uhum. neurologista não costuma trabalhar com as comorbidades. Não é primário para eles. Então, delegar ao psiquiatra, colocar o psiquiatra exclusivamente nas condições graves, é uma perda enorme para os pacientes. Então, o que eu vejo muito, não sei se você vê isso, João, é que os pais falarem, primeiro a gente vai tentar com atividade física, por conta própria, né? A gente vai tentar com professora particular, né? Aí vai para o pedagogo, aí, e vai, assim, vai jogando para frente, né? Aí bota na terapia, aí depois de exorcizar, leva para o psiquiatra, Sim. entendeu? É bem por aí mesmo. Assim, trabalhando na parte interna do NESM, né, a gente, na parte de pós-graduação, a gente acaba tendo uma demanda muito alta, né, de pessoas interessadas em pós-graduação em neuropsicologia, TCC, que são pedagogas, que não são Uhum. psicólogos, que não são psiquiatras. É uma demanda, assim, bem alta. Bem alto. A Porque gente precisa resolver isso. Porque justamente é isso, né? Até a criança e o adolescente para chegar no psicólogo já é difícil, para chegar no psiquiatra às vezes é mais difícil ainda. Então acaba que eles são porta de entrada, né? Sim. E é fundamental que eles sejam, porque eles não, assim, os professores não são treinados para isso. E psicopedagogo, eles são, muitas vezes são, mas falta essa especialização, assim, eles, Sim. né? Falta. Até que não falta próprio conhecimento dos outros transtornos, da dinâmica, né? Ver uma coisa mais focada na forma da aprendizagem, não na forma de funcionamento na vida. Porque eu acho que um bom psiquiatra, um bom psicólogo, ele vai conseguir. Quando eu falo bom, gente, é aquela pessoa estudiosa que corre atrás, não precisa ser o mais famoso, não é disso que a gente está falando, porque às vezes tem gente famosa que é muito ruim, né? Que seja muito criterioso, você é capaz de, juntamente com essa família, com encaminhar para o psiquiatra ou psicólogo, dependendo de quem veio primeiro, né? Que às vezes vem para cá, vai para lá, vem para cá, a gente volta, né? De você fazer um trabalho de excelência com esse paciente com TDAH. Até mesmo para saber como conduzir as comorbidades com relação a TDAH, ou a depressão, ansiedade, ou alguma outra que venha a ter. Como conduzir na escola, qual que é a melhor forma dessa escola funcionar. E aí ir para essa escola e fazer esse treinamento escolar com relação. E treinar esses pais também para poder entender quando isso é TDAH e quando isso é da pessoa. Porque às vezes mistura. Ah, Janaína, mas isso é do TDAH ou isso é da pessoa? Depende. O que quer dizer com isso? Tem que lembrar que o TDAH, ele faz parte da pessoa. É uma questão do neurodesenvolvimento. Ela não vai peguei TDAH e vou deixar de ter TDAH. Não, não se pega, não é chikungunya, não. E o que eu acho que as pessoas mais acabam se equivocando, né, é justamente porque existe uma certa romantização, né, nessa ideia de que, tipo, eu sou neurodivergente. Hoje em dia, na internet, existe um determinado glamour, como você falou, em ser fora do padrão, né? Então, e eu acho que o que bate é o diferentão, e que eu acho que acaba batendo um pouco na tecla, principalmente na internet, que eu, como não psicólogo, não psiquiatra, acabo vendo muito, é justamente a questão do hiperfoco, tanto pro TDAH quanto pra parte do autismo, né? Que são sintomas, assim, muito falados nesses dois diagnósticos, é que existe uma ideia de superpoder, né? Que a pessoa tem. Só que na vida real é muito diferente, né? Você falou, só para falar sobre isso, eu tenho TDAH, eu sou neurodivergente, né? Como é que fica isso atualmente, assim? Eu me formei tem
20 anos. E aí eu me lembro muito de uma vez, chegou um cara ricaço. Porque eu comecei a atender criança, né? Vocês acreditam? Eu fiz psicologia para atender criança, porque eu amo criança. Então não é à toa que eu tenho 3 filhos. E aí eu comecei a atender criança, só que eu era mais jeitosa, Davi, com os pais. Ela tá tentando o quarto, tá? Eu era mais jeitosa com os pais, em qual sentido assim? Igual você falou isso, pô, que saco, taraná, taraná. Eu era uma jeitosa brava, sabe? Tipo assim, eu era firme, mas ao mesmo tempo jeitosa. Então, os pais costumavam me ver. Aí todo mundo começou a me mandar pai. Ó, você dá um conselho nesse pai pra mim, dá um conselho nessa mãe pra mim. E eu comecei a pegar. Então, daí, eu parei de atender criança e hoje atendo só adolescente e adulto. Amo adolescente, amo de paixão. E eu gosto bastante. Mas o que acontece? Eu me lembro uma vez que eu atendi um cara, um arrogante, que estava passando por um problema de família, assim, grave. Coisas dele, que a mulher dele, com a confusão de casal. E aí ele chegou, entrou na minha sala, e eu trabalhava numa clínica que tinha muita criança especial também. Era uma clínica que tinha fono, tinha outras, não era só de psicólogo, hoje é a Ágape, né? Que hoje a Ágape é só psicólogo. Mas na época tinha fono, pedagogo, fisioterapeuta, sei lá o que é. Tinha um monte de criança especial lá. Aí ele entrou, sentou, virou e falou assim comigo: eu acho que você deveria trabalhar em outra clínica. Falei, outra? Falei, por que outra? Não tô entendendo. Não, ou então, assim, você fazer a sua entrada separada, porque quando a gente entra, vê que algumas crianças especiais lá embaixo, isso dá um desconforto. Já é desconfortante vir no psicólogo, ainda ver com criança especial. Gente, eu juro por Deus, poucas vezes na minha vida eu senti tanta raiva no consultório. Eu olhei pra cara dele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Se tiver alguém que eu vá atender, que se incomode com uma criança especial, um adulto, porque criança se incomodar com criança especial até vai lá, né? Porque às vezes pode bater, Criança não tem filtro não tem também. filtro, é imaturo. Agora, um adulto falar que não quer passar por uma criança especial, porque aquilo ali não é bacana, que eu tinha que ir para um lugar mais chique nesse sentido, por causa das crianças, eu prefiro nem atender. Falei assim na cara dele, prefiro nem atender. Aí ele ficou todo meio sem graça, a sessão continuou e ok. Mas então, quando eu fui fazer a Ágape também, tem uma porta de vidro. A Ágape já vai fazer 13 anos, estou ficando velha. E há 13 anos. Então, aí tem uma porta de vidro. Aí, quando foi ver, eu lembro que chegaram e falaram assim: você vai deixar a porta de vidro? Porque às vezes tem pessoas que não vão querer estar aqui dentro, porque é vidro. Fica sem graça de entrar. Eu imagino que na psiquiatria também deva ter isso. Então, eu acho que isso tem mudado. Nesse tempo que eu tenho visto, era muito pior, gente. Era 1000 vezes pior. Não se falava que faz terapia. Hoje, meus amigos quase todos fazem, todo mundo da família faz. Antes era um horror, por exemplo. Eu nunca tinha feito terapia. Fazer psicologia, nem terapia eu tinha feito na minha vida. Não sabia, nem na minha família tem nenhum psicólogo, nada. Foi assim, coisa do destino. Então, eu acho bacana quando fala que eu sou neurodivergente. Eu tô entendendo a moda e tudo, eu sou isso. Já não dói mais tanto igual doía, sabe? Eu tenho isso. Isso, pra mim, me conforta bastante. Eu, como que vivi a era de anterior, onde a própria psicologia era um curso quase que espera marido, sabe? Tinha um monte de gente lá na minha sala que era segundo curso, ninguém fazia o primeiro, né? Pô, eu vou fazer o quê? Vai fazer engenharia, fazer direito, fazer medicina, ainda mais quando você vem de uma família mais tradicional, fazer psicologia, uma coisa meio, que isso? Tá, tudo bem, né? Mas hoje não, hoje é diferente. É o segundo curso mais concorrido depois da medicina, né, É companheiro? mesmo? É. Que legal, não sabia não. É. Eu concordo plenamente contigo, assim, a neurodivergência, ela está sendo celebrada. E no caso do autismo, principalmente, tem muitos autistas que se reconhecem quase como se fossem dentro do meio LGBT. Porque existem caminhos em comum entre as duas condições, até porque, de repente, a pessoa se assume dessa maneira. Ela fala, não, ela incorpora essa condição, porque, de repente, e essa eu te falo como experiência de transtorno de déficit de atenção, tudo faz sentido. A sensação de você receber o diagnóstico, no caso principalmente do transtorno de déficit de atenção. No caso do autismo, eu percebo que demora um pouquinho mais para a pessoa costuma ficar meio perdida quando ela recebe o diagnóstico, e depois ela vai aprendendo mais, porque o autismo ele tem uma coisa mais meio ghastly, assim, ele tem uma coisa mais uma névoa, assim, ainda em cima, né? Até mesmo porque o próprio autista, ele tem uma flexibilidade mental mais rígida, não tem tanto, então ele fica mais...
É verdade. De Ele repente ele mesmo. tem que mudar isso. De É. repente ele tem que mudar e conseguir. Peraí, não, Ué. eu pertenço a outra Como coisa. é que é? O status quo mudou, né, da É, vida ué. dele. Ele Isso. bagunçou, tirou do lugar, bagunçou um pouco, né? Até ele se É. organizar. Mas no caso da nossa experiência, no lugar de fala, eu lembro que quando eu fui diagnosticado, primeiro eu tinha uma angústia surreal, falei isso com a Jean já, tinha uma angústia surreal quando eu era criança. Era uma coisa assim, desde pequeno e nada melhorava. E aí eu pedi para meus pais para entrar na terapia, porque aquilo gerava um comprometimento imenso. Eu tinha vergonha de mim, entendeu? E aí entrei na terapia, entrei numa psicanalista lacaniana, que era muito boa. Ela era assim, acho que ela, se não fosse por ela, eu não teria a escuta que eu tenho hoje com meus pacientes. No entanto, não estava dentro da leitura, tanto da época, né? Isso Sim. faz quase 30 anos, não existia dentro dessa leitura o que era transtorno de déficit de atenção, mas, ao mesmo tempo, esse diagnóstico passaria batido. Então, eu acabei não tendo foi tudo criando, vamos dizer, explicações e discursos que aqueles sintomas faziam parte de uma história. E, na verdade, esses são sintomas neurobiológicos, né? E aí, Aí eu deprimi nessa época, depois deprimi de novo com 19 anos, e com 19 anos eu fui no psiquiatra e falou: você tem déficit de atenção. E me deu Ritalina na época, né? Aí eu tinha análise, nunca esqueci, eu tinha análise marcada. Eu fui na farmácia, em frente, comprei a Ritalina, tomei, fui pegar o metrô. Quando tomei, assim, 40 minutos, 30 minutos depois, pela primeira vez na vida, minha angústia passou. Com a Ritalina. Eu fiquei assim, ó. E aí eu fiz assim, foi a sensação de botar óculos. E assim, agora eu entendo o mundo. E o que aconteceu foi que cheguei lá irado com ela. Falei assim, cara, você podia ter me indicado para um psiquiatra muito tempo antes, né? E aí, novamente, o que um excelente, um psicólogo experiente sacaria ali? Que aquela angústia toda, que poderia ser sintomas não só de ansiedade e depressão, mas aquela ansiedade era secundária a um transtorno de déficit de atenção, né? Mas foi por conta também dessa expansão e do acesso das pessoas aos sintomas e das pessoas incorporarem, compreenderem e isso eu te falo que aconteceu comigo, a mesma coisa. No momento em que eu entendi, eu abracei o sintoma, do tipo, tá, eu sou assim, ponto. Eu sou assim, isso é um transtorno, me gera sofrimento, me gera prejuízo, sim, mas faz parte de mim. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso agora? Essa sensação de você vestir uma camisa não porque você quer mostrar para os outros, mas porque você pode se abraçar, é o melhor tratamento. O que eu acho que acaba sendo perigoso no discurso da internet é justamente essa questão. Tipo, não é um superpoder, é um transtorno. A pessoa precisa trabalhar isso, né? A internet foca muito na ideia de que o hiperfoco ele te dá um direcionamento muito, muito forte para aquilo que você gosta, mas muitas vezes esquece de todo o resto, sabe? Esquece de todo o âmbito que está em volta do que não é o hiperfoco daquela pessoa, sabe? E existe toda uma romantização em cima do hiperfoco. Eu achei que o transtorno de déficit de atenção não escolhe o que ele hiperfoca, entendeu? Esse é o ponto, né? Tipo assim, é mais o que a mente dele hiperfoca do que o que ele deseja. Ah, mas eu hiperfoco no que eu gosto. Mas não é dessa maneira. Muitas vezes ele tem que dar sorte, vamos dizer assim, para hiperfocar. Mas assim, o hiperfoco ele gera prejuízo porque a coisa não anda. Ela não anda, ela fica focada muitas vezes no detalhe e não só naquela matéria, por exemplo. Então, a ideia de que isso é um superpoder é um tiro pela culatra, assim, saindo pela culatra. Eu acho também, assim, quando vê, nossa, você não sabe, a gente às vezes tem, nossa, é uma Ferrari, você precisa pôr gasolina, você vai longe. Eu fico pensando, pra que esse hiperfoco? Em que isso adianta? Primeira coisa, você hiperfocar numa coisa de uma forma muito intensa, provavelmente você está renegando diversas outras, e principalmente na vida do adulto, que não dá para você ficar hiperfocando numa coisa só. Não sei que você esteja de férias, né? Não quer fazer nada. Mas lembrando que TDAH também é TDAH no dia de trabalho, nas férias, sempre.
Então No não fim dá. de semana, por isso No que fim de vale a pena semana. tomar remédio no fim de semana. É uma coisa realmente que pode ser pensada, que tem que ser discutida caso a caso. E o que às vezes acontece do hiperfoco do TDAH, igual o Davi falou, que eu acho muito importante, é que eles vão fazendo aquilo de uma forma muito detalhada. Então, por exemplo, vai fazer um trabalho, ele vai pegar o trabalho, conclusão, ele fica agarrado horas e horas e horas, porque ele está agarrado no detalhe. Aí, quando tem o prazo do tempo, ele faz. Por quê? Ah, porque eu gosto de fazer tudo de novo. Não é porque gosta, não. É porque acabou o tempo. Porque se ele tivesse mais 3 dias, ele ia ficar agarrado no detalhe. Então, como ele é inteligente muitas vezes, ele vai entender, bem, se eu não entregar, eu tô ferrado. Então, eu vou ter que correr. Não posso mais ficar do jeito que talvez meu cérebro gostaria de ficar agarrado no detalhe. Então, às vezes, fuga ao tema, agarrado em detalhes, preciosismo, ficar muito parado. Isso faz parte do TDAH. Então, não é que está muita atenção, na verdade, é ter atenção numa coisa só. Mais uma vez, que eu acho que é muito importante para todo mundo, a gente já falou e repito, não é falta de atenção, é uma desregulação da atenção. Então, às vezes, eu estou muito atento num detalhe que não precisa. Na verdade, a gente precisa pegar o global. Então, como é que eu faço para pegar o global? Então, aí é onde entra o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, do profissional da saúde, ser bem treinado. Como até você conduz uma sessão com um paciente com TDAH. Porque senão ele chega lá, ele fala, não fala de nada, você não sabe nem o que está falando, você perdeu o tempo, desfocou, não voltou na sessão, ele vai embora, um monte de coisa, quando eu queria ter falado aquilo, não foi. Então, até isso é importante, porque de repente não foi falado. Acontece às vezes, paciente que vai, não dá vida a ver, aconteceu isso até semana passada. O paciente foi lá, falou assim, você falou daquele negócio da medicação, que era importante? Esqueci daquilo. Foi quantas horas? Fiquei quase 2 horas com o Davi, esqueci disso. Depois me fala quem é. Aí depois eu mando mensagem pra ele, depois eu levo. Então, assim, da próxima vez você leva uma lista, porque você pode falar o que você quiser, mas esses pontos você não pode ir lá no Davi. E não ajustar a sua medicação, que a gente conversou que era isso que precisava. Assim mesmo, esqueci. Eu falei, entendi. Aí contou 1000 coisas, mas não contou o que precisa. Entende? Sim. Quer dizer, seguiu. E aí que fala, assim, antes de você falar um pouco sobre hiperfoco, eu acho que é muito legal a forma como você aborda. Quando a gente vai trabalhar com pacientes, eu tenho TDAH. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. Ok. Então agora eu vou sentar em todas as minhas dificuldades. Não posso ter TDAH, sou desorganizada, tenho TDAH. Ou, na boa. Você é TDAH, mas você pode melhorar, você pode arrumar estratégias para lidar. Porque é a mesma coisa, eu sou alta, eu sou baixa, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou pobre, eu sou rico, vou aceitar aquela condição que me veio? A gente vem nesse mundo para melhorar. Ou não, né? Pelo menos eu acho que é isso. Para que você veio fazer no mundo? Passear? Não dá, não. Tem que sair daqui melhor do que entrou, não? Existem alguns pacientes que usam isso como muleta social mesmo, comum. né? Mas uma coisa assim, novamente, para profissionais de saúde compreenderem. Acho que vale a pena agora a gente também focar em relação ao experiencial do paciente. O paciente o hiperfoco, ele tem uma série de desdobramentos, vamos dizer assim, ele é a resultante de uma série de sintomas simultâneos. Eu e a Janja já conversamos muito sobre isso, que é importante que o profissional de saúde, né, o psicólogo, o psiquiatra, consiga, se ele entende determinados processamentos do transtorno de déficit de atenção, ele consegue entender os sintomas, dos critérios. Então, por exemplo, no caso o paciente, ele tem uma dificuldade, o paciente com transtorno de déficit de atenção, ele tem uma dificuldade por uma inflexibilidade cognitiva, ele tem uma dificuldade enorme de mudar de tarefa. Então, por isso que a maior parte das pessoas com o transtorno de déficit de atenção não suportam o WhatsApp. Porque você tem que mudar de temática em cada mensagem. E elas, novamente, inflacionam, né? As pessoas me conhecem. Eu não tô brincando aqui. Para eu não falar que é mentira, assim, para eu não aumentar, olha você, quantas mensagens eu tenho. Caramba. Pode falar alto, não tem vergonha. 41? Não. Aqui embaixo que a gente fala. Tá. 918 mensagens não lidas. Assim, tem que eu sou uma pessoa, né, que muita gente é sério. Assim, os meus amigos, é até uma questão até darwinista, né? Tipo assim, meus amigos que são de fato amigos, sabem que não é pessoal, né? A Neila, uma das minhas melhores amigas, fala: para ser seu amigo tem que ter muita autoestima, para saber que de fato a questão não é com você. Mas, vamos lá, dentro do hiperfoco, a mudança de tarefa é algo muito difícil para o paciente com transtorno de déficit de atenção. Então, ele fica mais preso em determinadas formas de fazer.
E enquanto ele tá... Essa sensação de estar fazendo a mesma coisa, o perfeccionismo, que é muito comum, as pessoas falam, o transtorno de déficit de atenção não faz nada direito, né? Ele faz as coisas de qualquer jeito. Na verdade, mais ou menos. O perfeccionismo é uma das características extremamente comuns no paciente com transtorno de déficit de atenção, mas até ela envolve uma forma velada de procrastinação. Porque ele não termina a tarefa, né? Ele não termina. Foca nos detalhes, foca no minucioso, mas para terminar a tarefa é difícil. E aí a gente fala, por quê? Primeiro, a procrastinação de mudar a tarefa. Muitas vezes a hiperfoco envolve isso. Ele fica dentro do perfeccionismo e aquilo dá dois tipos de prazer. Um é o prazer do que ele está fazendo, mas também o alívio a esquiva da mudança da tarefa. Além disso, o paciente tem muita dificuldade com tomada de decisão. Uhum. Então, decidir que aquilo está bom o suficiente é difícil. Então, a sensação da dúvida faz com que, não, vou tentar de novo, vou fazer melhor. E aí, ou seja, tá vendo como o hiperfoco, existe um arco-íris de sintomas, de processos alterados que vão resultar nisso. Não é simplesmente eu estou tendo prazer. Muitas vezes eu estou evitando o sofrimento de todo o resto. E, né? E isso que o Davi falou é muito lindo, assim. E o profissional, para trabalhar com essa parte desse hiperfoco que está falando, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai ensinar isso para o paciente? Primeira coisa, vamos supor, ele vai fazer um trabalho, alguma coisa, você vai treinar com ele assim, aonde você quer chegar? Uhum. Porque o que acontece é que às vezes ele consegue abrir a primeira aba, né? Por exemplo, dar o primeiro start, mas qual que é o fim desse meu trabalho, desse meu... Do que eu quero? Qual que é o fim? Aí, nesse processo daqui para cá, eu começo a trabalhar com ele. Então, agora nós vamos rechear. Porque, às vezes, ele começa do começo. E o TDAH começando do começo, gente... E um criativo, então? Aí ele vai. E ele é belíssimo. Então, ele pode ser... então ele conseguiu, de repente, arrumar uma estratégia de trabalho onde ele é assessorado por várias pessoas que vão buscando as ideias dela. E aí, outros vão colocando aquilo dentro de caixas e trazendo a pessoa de novo para o foco da linha do pensamento. Ok, funciona maravilhosamente, mas aí a pessoa tem que ter uma autoestima maravilhosa para não se sentir controlada. A pessoa tem que ter uma autoestima maravilhosa de saber que ela não está sendo conduzida, que aquilo ali está sendo uma ajuda, mas que ela continua tendo ideias brilhantes. Porque é aí que entra. Então, por que eles vão se atropelando e vão nesse sofrimento? Por conta disso. Então, no treinamento, né, no tratamento para o TDAH, eu falo de treinamento, gente, porque é todo dia. A gente tem que fazer isso com o paciente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, até que aquilo incorpore e faça parte. Mas então entra o lado psicológico. Por isso que às vezes esses treinamentos que vêm sem nenhuma alteração, nenhuma ajuda personalizada, não vinga, porque a pessoa vai seguir um protocolo e aí tem várias questões emocionais, psicológicas, de dificuldade que não tem quem ajude para conseguir vencer essa barreira. Né? Sim. Eu pessoalmente consigo empatizar muito com a ideia dos projetos, né, da parte do hiperfoco, ter esse foco muito forte nos detalhes, às vezes não conseguir terminar as tarefas, porque, assim, eu pessoalmente, a Jana já trabalhando comigo falou que definitivamente eu não tenho TDAH, porém, com essa questão do hiperfoco eu consigo empatizar muito, porque eu tenho muito essa dificuldade. Nos meus projetos pessoais, eu consigo começar o projeto, mas eu fico muito focado nos detalhes, porque eu gosto muito de desenhar. Então eu fico muito focado nos detalhes, fico muito focado num sombreamento, às vezes, num cabelo, numa coisa que a pessoa que vai, às vezes, ver o desenho não vai nem perceber, não vai nem reparar, não vai... Mas aquilo, para mim, eu acho que inconscientemente, eu acabo protelando para não dar aquilo como terminado, para não dar aquilo como finalizado, porque uma coisa finalizada pode ser criticada. Eu acho que é a maneira que eu mais me vejo nesse sintoma específico, né? Mas aí a gente entra no que a gente está falando, sobre qual é a natureza do comportamento. Né? Aí você fala, ponto, o que te motiva a fazer isso envolve crença. E não uma alteração processual.
Uhum. né? Não então, assim, envolve crença, mas não, novamente, não uma esquiva. Uhum. Você pode ficar melhor, não é uma... Não, no caso do transtorno de déficit de atenção, esse perfeccionismo, ele é, na verdade, muitas vezes, eu falei, uma procrastinação ou uma dificuldade de tomada de decisão ou dificuldade de valência, de conseguir saber qual é a sensação, a diferença, né, Jean? Exatamente isso. Ele não sabe escolher o que que é importante e o que que não é. Exato. Sim. É aí que tá o ponto. Então, assim, eu fico agarrada ali porque eu não sei priorizar o que que é mais importante. Então, no dia de hoje, como é que eu vou me organizar? Eu tenho que cortar a unha e eu tenho que ir ao cartório assinar um documento e tenho que... O que que é mais importante? Ele não sabe priorizar se ele pode deixar o cartório para amanhã ou a unha para cedo. Aí que começa, ele se bagunça. Então, faz uma lista de... Mordi. Tarefas. Faz uma lista de pendências que você tem hoje. Aí chega o paciente lá, sei lá, com 10 coisas. Aí ele fala, não sei nem qual... Aí o que que ele vai fazer? Ele vai arrumar gaveta. Sendo que ele tem um Adoro. monte A procrastinação produtiva. Assim de fazer procrastinação produtiva. Exatamente, é O que isso. eu faço para os pacientes, às vezes eu falo isso. Ele fala assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Aí eu falei, qual que é mais urgente? Aí você fala assim, eu tenho que fazer isso. Eu falo assim, olha, você não precisa fazer tudo o resto, mas você quer procrastinar, vai ficar procrastinando. Então é o seguinte, procrastina realmente fazendo o resto que você precisa fazer de fato, entendeu? Para não ficar só simplesmente arrumando gaveta. Porque senão dá o que a gente chama daquela paralisia da ansiedade, né? Da paralisia, o paciente paralisa, porque eu acho que uma das melhores explicações em termos de sensação do paciente com transtorno de déficit de atenção é um labirinto de paredes invisíveis. Porque para onde você não consegue realmente saber. O labirinto você tem um caminho. Você pode escolher entre o e dois, mas você tem um caminho. Se você não consegue ver as paredes, você não consegue saber se você vai para a diagonal, se você vai para lá, vai para cá. E aí, nesses momentos, por não conseguir perceber qual é. E é até curioso, porque racionalmente o paciente sabe. Você pega o paciente e faz uma lista aqui. O que é mais importante agora? Eu tenho prazo para isso, eu tenho isso aqui. Mas ele não sente essa urgência. Uhum. A não ser que ele se torne, de fato, impossível dele não fazer. Por isso que o paciente com déficit de atenção, e aí entra novamente, mais uma coisa, ele é um míope temporal, né? A melhor definição do Barclay. Né? Uhum. Ele só consegue sentir a importância de determinada coisa quando ela tá muito próxima. Já é imediato, né? É imediato. Aí ela fala assim, eu queria ser essa pessoa. O paciente fala assim, eu queria muito ser essa pessoa de 1 hora antes de ter que entregar. Porque de repente eu falo assim, tudo faz sentido, eu consigo fazer isso, eu consigo pegar isso aqui, quando eu consigo terminar essa parte porque não vai dar tempo de fazer, eu tenho que fazer a outra. Então, na verdade, envolve justamente porque ele não consegue olhar a distância. Uhum. Só perto, né? Nosso papo tá chegando no final, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nosso papo aqui com a Janaína e com o Davi tá bem legal, tá bem bacana. Mas infelizmente nosso podcast não pode ser ao vivo, mas a gente gravou e separou algumas perguntas que vocês fizeram aqui pra gente. E a Janaína e o Davi vão responder rapidinho as perguntas. Primeira pergunta é: medicação para o TDAH faz o mesmo efeito para pessoas que fazem outros tratamentos, como, por exemplo, o tratamento para o hipotireoidismo, Sim. ou não? Pessoas que fazem outros tratamentos, faz alguma diferença a medicação do TDAH? Se a pessoa tiver TDAH, vai ser positivo para ela. Entendeu? Mas talvez a pessoa esteja falando assim, a pessoa fica cansada, e aí o medicamento do transtorno de déficit de atenção iria colocá-la mais para cima, mais agitada. Então, às vezes sim, às custas de outros efeitos colaterais. Então ela pode ficar além de, ela fica mais ativa, mas fica também mais ansiosa, não dorme bem, né? Mas eu entendi o ponto dessa pessoa. Geralmente quem faz isso, tem muitos médicos que fazem isso, eles dão remédio para sintomas. E aí o tratamento do diagnóstico primário acaba sendo postergado. E aí dá um problema, porque o problema é muito maior. Como os sintomas do TDAH e do TEA, no caso o transtorno do espectro autista, podem se sobrepor e de que maneira isso pode impactar o diagnóstico e o tratamento? Há o que a gente chama de comorbidade. Existem pessoas que têm autismo e têm TDAH.
E o que a gente fala que tem algumas coisas que são comuns, que são transtornos do neurodesenvolvimento, então, quer dizer, vem desde o nascimento, que vai acompanhando, e também que muita coisa pode ser feita, tanto para um quanto para outro, em termos de tratamento, de treinamento. Não quer dizer que para quem tem TEA tem que haver medicação, não é diferente do TDAH, por exemplo, que trabalha com o cérebro nas funções executivas, na parte atentiva. Já o TEA, ele pode ser outros transtornos associados, e aí você medica. Então, assim, para TDAH, o padrão ouro pré-escolhido, existem medicações várias, né? Que a gente não falou hoje, mas depois a gente pode falar. Mas para TEA, necessariamente não precisa ter medicação, a não ser que tenha comorbidade, como TDAH, como ansiedade, depressão. A neurodivergência, a própria neurodivergência é um espectro. Então, existem vários sintomas em comum. 30% a 60%, se eu não me engano, dos pacientes com TEA têm transtorno de déficit de atenção. Então, realmente é muito comum. Às vezes é muito difícil diferenciar. Às vezes é realmente desafiador para a gente diferenciar. Mas as estratégias costumam... E aí entra terapia. As estratégias de um e o outro não são as mesmas. Uhum. Entendeu? E agora, por último, quais são as vantagens de combinar a medicação com a psicoterapia? No tratamento do TDAH, no caso. Em comparação a usar só um ou só outro. Melhor é não fazer nenhum. Entendeu? Mentira. Ué. Essa, na verdade, é a coisa mais comprovada que a gente tem em saúde mental. A mais comprovada disparada, tá? A gente tem várias pesquisas que mostram, e acho que no TOC isso é muito bonito, porque o TOC talvez dos transtornos psiquiátricos um dos mais orgânicos que a gente tem, sem ser os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, principalmente no eixo 1, né, do DSM-4, é um dos transtornos mais biológicos que a gente tem. Então, Kandel, que é tipo minha paixão, ele fez um estudo com ressonância funcional mostrando quais são as mudanças cerebrais, né, em termos funcionais, num paciente que usa medicação, e quais são as mudanças fazendo terapia. E, se não me engano, em 8 semanas. E as mudanças eram muito parecidas. Então, a gente tem realmente as duas condições podem fazer as mesmas coisas, não porque depois entre aspas, muito, né? entre aspas, porque depois foi visto que outras áreas do cérebro mudaram nos dois, mas né, a parte principalmente relacionada ao sintoma, isso melhorou. Mas depois existem outras pesquisas desdobradas dessas, mostraram que a velocidade e a perpetuação da manutenção, né, do prognóstico mudou muito. O paciente melhora muito mais rápido, os sintomas, o paciente se mantém assintomático por muito mais tempo, né? É como o paciente associar. Qual é melhor? Ir para um endócrino, ir para um nutricionista ou fazer os dois? Ir no ortopedista, ir no fisioterapeuta ou os dois? Uhum. Então, a psicologia e a psiquiatria trabalham exatamente assim. É muito bem estabelecido que quando eles são combinados, eles não se somam, né? Eles se multiplicam. Perfeito. Então, agora, nosso último minutinho, agradecer novamente pelo NESM, né? Pela pós-graduação em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental e integração da espiritualidade na prática clínica. Se você é um psicólogo e está querendo se qualificar, está querendo melhorar seu atendimento, está querendo ser um profissional mais capacitado na sua profissão, vem para o NESM, né, Jana? A Jana sempre vive repetindo isso. Vem fazer parte da família NESM. Se você é um paciente que está procurando atendimento tanto online quanto presencial em Juiz de Fora, você pode procurar a Agape, né? E para o Espaço Calmamente... Para o Espaço Calmamente, psiquiatria, gente. Novamente, o trabalho que a gente faz é muito, muito minucioso. É sempre a gente chama de psiquiatria consciente, né? A gente é multimodal e a ideia é que o paciente se torne especialista em si mesmo. E agora, não tem saúde mental sem terapia. É isso. Encerramos o podcast com essa frase. Não tinha como encerrar melhor. Não se esquece de seguir o NESM nas redes sociais, Instagram, Facebook,
TikTok, YouTube e LinkedIn. Todos são @NeismiCurso. A Agape também tem o espaço Agape JF no Instagram. E o Espaço Calmamente é @Espaço Calmamente também, não é? Isso, No Instagram. No Instagram e o site que a gente tem também do Espaço Calmamente. E o site. Caso você queira conhecer mais sobre o trabalho da Janaína, é no Instagram, @JanaínaSiqueiraPsi. E do Davi é... Dr. Davi Sender. Davi com D no final, tá, gente? Tipo David. E Sender, SNDR, tipo remetente em inglês. Entendeu? Perfeito. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Ai. Figura. Você sabe que eu comprei...